Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos ver a segunda parte do capítulo 6 do Evangelho de João. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, a ativar o sininho, a curtir o vídeo, ok? Porque isso nos ajuda a espalhar cada vez mais a palavra de Deus para outras pessoas. Bom, nós vamos lá para o capítulo 6, vamos ver aqui a segunda parte do Evangelho de João. E nós vimos aqui na primeira parte, se você ainda não assistiu a primeira parte, o primeiro vídeo, busca aqui no nosso canal, você vai ter aí a primeira parte do capítulo 6 de João. Então o que nós vimos? Nós vimos Jesus multiplicando os pães e peixes, nós vimos Jesus caminhando sobre as águas, Jesus falando a respeito que ele era o Messias, o Filho de Deus para as pessoas, e agora continua, né? As pessoas pedem aqui para que Jesus desse sempre desse pão para elas, quando ele diz porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, né? Ele estava falando de si mesmo. E aí o verso 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Olha que mensagem maravilhosa da palavra de Deus. É somente por meio de Jesus Cristo que nós podemos estar satisfeitos. Somente Jesus pode preencher o que falta em nossa vida. E a Bíblia diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Se nós formos até Jesus, nós não vamos ter fome. Se nós crermos em Jesus, nós não teremos mais sede. Por quê? Porque Jesus preenche as nossas necessidades. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus aqui ele enfatiza novamente o seu ministério, enfatiza que ele é o Messias, o Filho de Deus. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, mais uma vez, Jesus fala a respeito da salvação. Ele fala a respeito da importância de crer em Jesus, de entregar a vida a Jesus. E aí o verso 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz desci do céu? Então, mais uma vez, a gente percebe que os judeus, eles questionando Jesus, eles falando a respeito de que Jesus não era o Messias e tal. E Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Olha que mensagem maravilhosa. É somente por meio de Jesus que nós podemos ter a vida eterna. Não há um outro caminho, não há uma outra opção, não há uma outra alternativa. A vida eterna nós só podemos encontrar através de Cristo Jesus. Eu sou o pão da vida. E mais uma vez Jesus fala que ele é o pão da vida. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Que ele é aquilo que nós necessitamos. Da mesma forma como o pão é algo que nós precisamos para nos alimentar, ele é o pão da vida, ou seja, ele é aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E muitas vezes as pessoas elas correm buscar outras alternativas, outros caminhos, e o resultado disso é só frustração, porque nós só podemos estar saciados em Cristo Jesus. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer?
Então a gente vê aqui mais uma vez que eles não entendiam, eles não compreendiam as palavras de Jesus. Ou na verdade, eles até entendiam, talvez, mas eles não aceitavam. E essa é a realidade de muitas pessoas. Quantas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não o aceitam verdadeiramente em sua vida? Ouvir falar de Jesus é uma coisa, agora aceitá-lo, viver para Cristo é outra coisa. E nós não podemos apenas ouvir de Jesus, mas nós precisamos aceitá-lo, viver para Cristo todos os dias da nossa vida. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus estava falando a respeito da sua morte, do seu sacrifício, e ele estava se referindo diretamente ao pão que simbolizava o corpo de Cristo que seria entregue, entregue ali para morrer em nosso favor, em nosso lugar. E se referia também diretamente ao seu sangue, simbolizando ali o suco, o suco puro da uva, que simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado na cruz do Calvário em nosso favor. E o verso 60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Olha só, Jesus ele tentava alcançar o coração das pessoas, ele tentava mostrar a verdade a respeito do reino de Deus, que ele era o Messias, era enviado do Pai, e as pessoas elas não acreditavam. Elas, mesmo vendo com seus próprios olhos, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, muitos não acreditavam em Jesus. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Bom, Jesus enfatiza, ele mostra mais uma vez que ele era o Filho de Deus que devia vir ao mundo, mas tem um aspecto muito especial aqui na leitura que eu gostaria de destacar. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir Jesus, de vê-lo, de presenciar os seus milagres, e não creram em Cristo, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a realidade hoje de muitas pessoas que têm a oportunidade de ouvir de Jesus, a oportunidade de conhecer Jesus, de presenciar o que Jesus tem feito na vida de muitas pessoas, mas mesmo assim não aceitam, não se entregam verdadeiramente a Cristo. Eu queria desafiar você a conhecer mais Jesus, desafiar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque não há um outro caminho melhor do que esse, não há uma outra alternativa melhor do que essa. Jesus preenche todas as nossas necessidades. Jesus é o pão da vida, e quando nós entregamos a nossa vida a Cristo,
Não quer dizer que tudo vai dar certo, que nós não vamos ter problemas ou dificuldades, mas quer dizer que a partir de agora nós temos a esperança de que Jesus está conosco, nos dando forças para enfrentar cada desafio, cada dificuldade da nossa vida. Creia em Jesus. Se você não o conhece, busque conhecê-lo. Se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe os vídeos aqui e você vai conhecer cada vez mais a respeito de Cristo Jesus. Que Deus abençoe bastante você e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!